pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio de número 6 e já estamos aqui com o nosso time especializado para falar de tudo sobre o mundo do futebol Flamengo e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e o maior do mundo ainda precisa conquistar o mundo. Fala, nação rubro-negra, meu nome é Lucas Abdala e esse negócio de internacional... Eita, peraí, buguei. Fala, nação rubro-negra... Caralho, minha língua travou. Fala, nação rubro-negra, meu nome... A língua travou por falta de uso. Vai parar de jogar LOL e vai beijar na boca. É um pecado botar isso, cara. Fala, nação rubro-negra, meu... Esse vai pro programa. Fala, nação rubro-negra, meu nome é Lucas Abdala e esse negócio de internacionalizar o Flamengo me deixa um pouco com medo, porque eu não quero perder a semi do Mundial pro Mazembe. Fala, nação, eu sou Ana Beatriz Ayati e a frase do Nick é grande, mas ele quer força. Muito bom. Agora você deixou na mão dele com força. Fala, galerinha. Internacionalizar o Flamengo não é difícil. O difícil é a gente conseguir passar da fase de grupos. Saudações, galera do mal, e quero ver logo o RC só contratar reforço pontual para o Mengão. Não quero mais ver ele fechar com o jogador que tenta a liberação. Sem multa, só contrata pro LOL. Um abraço pro Túlio. Um abraço pro Túlio Rodrigues do Poeta. Tamo junto. Meus amigos, no programa de hoje vamos falar um tema recorrente nas rodas de conversa, nos papos, nas notícias acerca do Flamengo. Na verdade, acerca do futebol brasileiro. Internacionalização da marca Flamengo. Vamos falar sobre os desafios para os times brasileiros precisam aprender para internacionalizar suas marcas e o que o Flamengo tem e pode fazer para conquistar o mundo, não só no futebol, como em todos os aspectos. Então, galera, vamos começar pelo assunto mais óbvio quando se fala de internacionalizar uma marca, que é o marketing. A gente começa pelo marketing, começa pela jogada de marketing, pelo investimento nessa área. E o Flamengo fez isso, né, com aquela mudança de escudo, né? E aquela mudança de escudo, mudar o escudo, fazer um negócio mais moderno, causou aquela polêmica, né? De tradição, muitos anos com escudo, a gente tá acostumado, o escudo não. Muita gente defendeu isso até por não ter gostado do escudo, isso que não achou bonito e tal. E outras pessoas gostaram muito do novo escudo, outras pessoas gostaram muito do novo escudo, que é o meu caso, pô, achei que ficou muito bonito do jeito novo. E vamos debater um pouco com o que a gente acha desse novo escudo e tudo mais. Só com um adendo, que eu, em minha opinião, tá, deixar bem claro, na minha opinião de merda, eu achei o escudo uma versão anterior ao escudo que já tinha. Esse novo escudo. Eu não sei, teve uma versão, um modelo que fizeram na internet aí com a possível nova camisa do Flamengo com esse escudo que eu achei bonito. Porém, eu acho o outro já muito bonito. Eu entendi a motivação para ser feitas as mudanças, só que não sei, talvez uma explicação a nível de design, porque para poder explicar a motivação que levou a fazer essa mudança, eu não consegui pegar essa diferença assim, tanta grande. Falei assim, nossa, por isso que tivemos que mudar. Eu tenho uma ideia. Não achei assim. Na verdade, eu tenho uma tese sobre essa mudança. O que acontece? Quando alguém tenta colocar um vídeo na internet, e as pessoas até brincam que ela fala que enquanto você não tem nenhum hater, você não é nada na internet. E a mudança de escudo, ela foi feita basicamente para isso. Por quê? Manchester City e o West Ham foram um dos clubes que mudaram os escudos. E quando tem essas discordâncias, assim, essas opiniões diferentes, o clube fica em evidência na internet. O Atlético de Madrid mudou também recentemente. Também, tinha esquecido. E a Juve, eu acho que a Juve foi o mais notório assim, de mudança. O escudo da Juve foi gigantesco. Eu acho que a intenção do Flamengo ao mudar o escudo é ficar em evidência por alguns momentos para poder internacionalizar de uma maneira diferente, sabe? Não de uma maneira geral, mas mostrar que o Flamengo tá ali, tá mudando o escudo é porque quer trazer algo novo
para não só o departamento de futebol, mas como clube ao todo, sabe? Sim. Eu acho até que claro, que essa é Não. Só antes de tu puxar, acho que não vai influenciar nada. É porque pro Flamengo internacionalizar sua marca, ele não precisava mudar de escudo. Eu acho que mudar de escudo foi até tipo uma jogada pra dizer, sabe? Eu acho que pra mostrar, vamos internacionalizar a marca. Sabe, mudar de escudo não era necessário para esse ato, mas era algo que evidenciava esse fato. Tipo, o Flamengo está disposto a isso. O Flamengo vai internacionalizar sua marca. Está em mudança, né? E também aquele. Expor. Concordando com o que o Nicolas falou, também tem outro ponto muito importante que a gente tem que lembrar. Eu acho que também é uma forma do Bandeira marcar a passagem dele pelo Flamengo, entendeu? Uma mudança de escudo, deixar marcado algo que foi realmente mudado nessa passagem dele que ele teve pelo clube. Não deixar tão em branco. Eu vejo muito pouco essa parte da internacionalização do Flamengo com a mudança de escudo. Eu não consigo ver tanta relação assim, porque o escudo que o Flamengo fez é um escudo com uma grafia um pouco mais fina e mudando alguns detalhes, sabe? Não foi uma mudança, meu Deus, o Flamengo mudou drasticamente de escudo. Não foi. E realmente, eu acho que acabaram de ser uma marca do Bandeira também. Um pouco longe do escudo você nem percebe, né? Não percebe. Realmente Exatamente. olhar assim... Não, várias entendeu? pessoas precisaram botar o escudo antigo com o novo, assim, do lado pra identificar ver a diferença. onde mudou, o que mudou. Talvez o que mais o Sol C realmente ficou mais em evidência. Ficou mais essa mudança, redondo, né? assim. Ele deu uma o C diminuiu. eu acho. O que eu lembro quando saiu essa notícia, isso já ainda o ano passado, foi que seria feito alguns ajustes para que para que facilitasse até a divulgação, a questão de trabalho de marketing visual mesmo. Ficou parecido. Com o escudo em outros materiais. A única diferença evidente ficou. A única diferença evidente que a gente tem no escudo, né? Porque as pessoas falavam 1000 vezes que um argumento até para quem defendeu a mudança do escudo, que é um argumento válido, que é o seguinte: aquele escudo que estava anterior, né, a parte do CRF, não foi o primeiro. O Flamengo já teve outros de mudar de escudo, aconteceu várias vezes na história do Flamengo. Sim, já teve vários. Mas teve uma mudança nesse escudo que foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Nunca tinha acontecido antes, que era o fato... E pra mim isso é besteira, mas tem gente que releva, tem gente que não gosta, enfim. Que era o fato de, se você olhar o CRF antigo e o novo agora, o C do CRF passa agora por cima do R. Antigamente passava por trás. Então tem muita gente que não gostou desse detalhe. Pra mim não faz diferença. O antigo C já passava por cima do R. Não, você passa por trás. Tá por trás. Se você olhar de desenhado, por trás quase. O R passa por cima. E cara, assim, eu acho que foi muito o que o Nick disse em questão de colocar em evidência a intenção de estar internacionalizando a marca, assim. E que envolve também o Bandeira. Desde o mandato do Bandeira, a gente teve várias coisinhas do Flamengo realmente, que você vê que o Flamengo realmente estava agindo dessa maneira. Vídeos da Flá TV na Libertadores com legenda em inglês. As próprias redes sociais, o Twitter em inglês, em espanhol, essas coisinhas. A gente também teve aquele caso do Paris Saint-Germain falando que ia enfrentar o Flamengo e tal, toda essa história que a gente abraçou e coisa e tal. E isso envolve um pouco de estudo, assim, sabe? Então eu acho que o Flamengo, na verdade, a gente realmente mudou o escudo para evidenciar uma coisa que esse mandato muito maior, tentando fazer de pouquinho em pouquinho, sabe? Que foi fazendo de pouquinho em pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha ali. E aí teve uma que foi a maior, que eu acho que é a mudança do escudo, que mais gerou debate, assim, entre a torcida. E esse novo mandato, ele tá modernizando cada vez mais o clube. Você tira isso em evidência com um fator simples e puxando claro pro meu lado. O Flamengo agora tem um time de LOL. Você tá modernizando o clube. Sim. Você tá ajustando o clube pros parâmetros atuais, entendeu? Você está modernizando, você está aproximando o clube de... Porque esse mandato do Bandeira você pode perceber muito uma aproximação do clube com o torcedor. Foi uma coisa que ele quis fazer, ampliando os programas de sócio-torcedor, tentando trazer novas pessoas. Que é uma discussão por si só. Sim. Eu acho que dá até para fazer... Eu acho que dá para fazer um programa só sobre o sócio-torcedor do Flamengo.
Sem Não dúvida. é o Só plano sobre isso, ideal, verdade, verdade. realmente Sem dúvida. sabe, não é um plano de sócio-torcedor ruim, tá? Tem clubes com planos de sócio-torcedor patéticos. Mas existem planos de sócio-torcedores no Brasil muito melhores e muito mais benéficos do que o do Flamengo. Certeza. Mas não é o detalhe, não é o detalhe. Mais mal organizado, não acho. Não é o detalhe. Assunto. Mas é o que eu tô falando, o Flamengo, ele, nesse mandato do Bandeira, ele quis Sim, aproximar o torcedor do Flamengo. E é exatamente isso que eu vi. Eu tenho amigos que se diziam flamenguistas, que na verdade não eram, sabe? Assim, é aquele. Qual é o seu time? Flamengo, era esse cara. E depois que o Flamengo entrou no LOL, tá acompanhando jogo de futebol pra cacete agora. Vem falar de futebol, vem falar. Então você aproxima, você chegar em algum lugar que a pessoa tem algum tipo de afeto, você aproxima aquele não do clube, entendeu? Então eu vi muito flamenguista se tornando ainda mais flamenguista. Esse é outro ponto, né? Esse é outro ponto da pauta. Os esportes olímpicos, que é os esportes olímpicos que o Flamengo tem aqui, tipo basquete, agora também tá tentando o time de vôlei. Vai voltar o time de vôlei feminino e o masculino é um projeto também. Já tinha. O Flamengo antes tinha até time de futsal, não sei se vocês lembram, mas na Record passava de manhã, era bem ruim. Mas o Flamengo tinha carro de corrida. O Flamengo chegou a ter carro de corrida. Não sei se vocês sabem disso. Eu não sei em qual modalidade, né? Competição ele corria, mas com modalidade, se era F2, F3, mas era o Flamengo, o Corinthians, não sei se mais alguém, mas o Flamengo e o Corinthians eu lembro. Isso aproxima realmente. Isso é um ponto que, se os clubes entendessem isso, todos, não estou falando só de Flamengo, óbvio que o nosso foco mas se os clubes entendessem isso, as marcas, não só tipo o futebol, mas a marca Flamengo, a marca não vou falar clube brasileiro, mas a marca PSG, que já é uma marca bem grande atualmente na Europa, que tem time de futebol feminino, time de futebol masculino forte, tá? O PSG abriu um time de LoL também. O PSG tentou fazer isso com o time de LoL também mesmo. Mas não deu certo. Só que não conseguiu, eles tiraram. É um contraste, se vocês param para observar, os times europeus, eles são grandes marcas, porém ainda nem todos conseguiram se tornar grandes times. Agora aqui no Brasil temos grandes times que ainda precisam se tornarem grandes marcas. Que nem um exemplo, o PSG agora é uma grande marca, se tornou, o Manchester City também, que ainda está caminhando para se tornar grande time. Existe diferença de grande time para grande clube. Época, exatamente. Não, mas é exatamente esse ponto que eu tô falando. Um pontapé forte que a gente teve também, que influenciou muito e ajudou muito na internacionalização da marca, foi na época da Copa do Mundo, que a Alemanha alegou que estava usando o uniforme rubro-negro do Flamengo. Demais. Criou exatamente. Toda Alemanha. da Alemanha com o Flamengo, e a Alemanha foi campeã ainda. E ainda tem o Podolski, que até hoje ele posta coisa do Flamengo. Sempre rola. Camisa pra família, pra ele, enfim. Exatamente. Isso é uma Se o Flamengo tivesse 5 jogadores famosos demais do que a Aninha. Eita, vai. Então, isso são exemplos bacanas, o Pod. É um exemplo bacana dessa internacionalização. Isso foi muito importante. Do nome assim, porque Flamengo. Muita gente, como alemão marca mesmo, também, que chegava aqui. A camisa inspirada no Flamengo. E aí? Quem é Flamengo? Sim. O que é Flamengo? E ainda foi a seleção campeã exatamente. do mundo. Foi, ainda foi a e o próprio Podolski tem uma foto dele com a taça do mundo, ele, né? Com a camisa do Flamengo. Ajudou nessa coisa de marketing. Ele adotou essa ideia de que eu sou flamenguista no Brasil, eu sou Flamengo. Eu amo o Flamengo, é a ideia que ele passa, então direto você vê, às vezes, na época do Snap, às vezes o Snap, quarta-feira, 3 da tarde, era ele com a camisa do Flamengo indo fazer compra. Aí você, Podolski de camisa do Flamengo indo fazer compra. Então, e aí, enchia a tela do Twitter. E isso que eu tava falando de iludir, né, cara? Porque, tipo assim, o cara só pega a camisa. Tipo, pode ser, sei lá, é a primeira camisa que eu tá na minha gaveta, eu puxei e vesti, tá ligado? E fui fazer qualquer coisa. Puxou. Sabe? Não. Sim. Não, tipo quando a 10 por 10 curte a sua foto, mas ela não quer nada com você. Talvez, eu tô dizendo que é, mas talvez, tipo assim, a primeira camisa que ele tinha na gaveta, puxou, vestiu, foi fazer o dia dele. E aí, tira uma foto, posta, e aí todo mundo, meu Deus, Podolski está vindo para o Flamengo. Talvez não seja. Fox Sports. Não é. Podolski é do Mengão. E, cara, sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? Por exemplo, muito jogador quando vai lá pra fora, tipo, um exemplo, muito, né? Vou resumir a Neymar. Agora, que tá em evidência, tá lá fora.
Cara, nunca teve ligação nenhuma com o Flamengo, nunca se ouviu falar, nunca, nada. Aí o jogador vai lá pra fora e ele começa a dar declarações tipo, quem não quer jogar no Flamengo? Eu tenho vontade de um dia vestir a camisa do Flamengo. Cristiano Ronaldo, Tipo gente. o Pato que fica Vocês cavando não viram a vaga no entrevista do Flamengo Fred toda de semana. pedidos? O Cristiano Ronaldo nunca teve vínculo nenhum. Ronaldo, sim. Nunca Sim, teve nada. sim. E aí, ó. E aí ele falou, cara, e na verdade ele só falou, tipo, ele falou o Grêmio, porque estavam falando do Grêmio, que ele tinha acabado de enfrentar. Aí ele, não, conheço exatamente. vários do Flamengo, o Grêmio. E a ida do Vinícius Júnior também evidenciou muito isso também, né? O Vinícius Júnior tá em jogar. E evidencia Criar toda craques vez na que o Vinícius base. joga. Tipo, contra o Botafogo ele foi capa lá fora. Quando ele fez o chororô, ele foi capa lá fora. Quando o presidente do Botafogo fez aquela ameaça, o ex-presidente fez aquela ameaça ridícula, ele foi capa lá fora. E isso já são aquelas situações... Daqui a pouco o Paquetá como melhor Isso do são mundo. aquelas situações não programadas, né? Que coisas acontecem fora planejamento do marketing mesmo. Entendeu? Porque o marketing em si, o marketing puro, tudo, assim. ele não é de hoje, não é de agora, desses tempos modernos agora. E o marketing é algo que acontece há muitos anos, né? Todo time tinha esses projetos de marketing. Só que com as redes sociais, com a internet, isso se evidenciou muito de uma forma muito mais simples, né? Então, antigamente, a gente lembra muito bem que o Ronaldo foi pro Corinthians mais como uma ação de marketing do que como futebol mesmo. O Seedorf no Botafogo, apesar de ter funcionado para eles, né? Foram coisas que atraíram a mídia, né? Internacional principalmente. Assim como o Ronaldinho no Flamengo também trouxe essa evidência do mundo para, olhos para o Flamengo. E talvez o mais atual que a gente tem é Guerreiro e Diego, né? E agora o Diego Alves também. Aí a gente já entra até no próximo assunto da discussão, que é exatamente essa internacionalização da marca. Eu queria puxar esse assunto, né, já que a gente vai falar disso. Eu queria puxar, citando até uma coisa que em outros programas foi citado, né, no programa sobre Camisas 10, quando a gente falou do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, né, o próprio Caruso falou disso, né, quando ele gravou com a gente. Ele disse isso. O Ronaldinho no Flamengo, né, por mais que ele não tenha jogado bola, pra internacionalização da marca foi importante. Né, você pega um garoto da Ásia, né, que cresceu vendo o Ronaldinho jogando no Barcelona e outros times assim, ele vê o Ronaldinho no Flamengo, ele se interessa, ele quer conhecer que time é esse, meu ídolo tá jogando lá, né, cara? E ainda mais a apresentação transcende o que futebol. foi também cheia, lotada, aquela coisa, a torcida exatamente, gritando cara. ele no microfone. Exatamente. O Guerreiro, quando ele veio, o site do Flamengo saiu do ar, aí quando voltou pro ar, era uma página com a foto dele. Isso, a maioria assim. foi você, né? Eu contribuí também, Porra, a gente tinha Alexandro de atacante, cara. Porra, até eu ajudei a cair o site do Flamengo, né? Alexandro é centroavante. Quando confirmou, eu confesso, eu chorei de verdade. Pra quem não sabe, a Aninha já era fã do Guerreiro muito antes dele vir pro Flamengo. Então... Não, pra quem não sabe, a Aninha é fã do Guerreiro, tá? Pra quem não sabe, ela... Pra quem não percebeu, talvez. Como se alguém ainda não soubesse disso. Se você não percebeu, a Aninha, ela tem certas admiração. Mas, cara, sutil, sutil, de fato. Coisa que o amor não se explica, sabe? A gente só aceita. Talvez a Aninha, sendo a especialista em Guerreiro entre a gente aqui, pode falar mais sobre esse impacto internacional que, digamos, o Guerreiro, sendo um grande nome no Peru, ele traz para a marca Flamengo. A gente sabe que lá fora o Guerreiro é um deus quase, é um Zico pra eles, assim como o Zico é pra gente, entendeu? Eu acho que até mais, porque agora ele carrega uma seleção assim, nas costas e, pô, é um país representado por um cara, tem filme e usa até tudo produto. Levou exatamente. A Copa, né? Fale mais pra gente um pouco sobre sua área, sua especialidade. A área que eu me informei. Não, então, o Guerreiro, além disso tudo que você já citou, dele ser o Pelé do país dele, o cara que levou a Copa depois de tantos anos, o ídolo master deles, que faz filme, que tem estátua, que agora parece que vai ter um estádio com o nome dele, enfim. Além de tudo isso que ele já era pro Peru, ele também tinha
feito um gol recente no Mundial pelo Corinthians. Então já tinha também essa questão dessa visibilidade, todo mundo saber, o gringo no Corinthians, etc., que marcou o gol do Mundial contra o Chelsea, pá, tudo mais. E aí ele vem pro Flamengo, em uma época que o Flamengo tá precisando, o Flamengo com a maior torcida do mundo, né, do Brasil, do mundo. Na apresentação dele, inclusive, quando fechou o negócio, ele nem tava aqui no Brasil, né? Demorou um tempo até para ele posar com a camisa do Flamengo. Aí teve um sócio torcedor que foi lá no Peru para entregar a camisa para ele, para tirar foto. Aí depois ele veio pro Brasil. Aí na apresentação dele ele ainda falou isso. Ele falou, o Flamengo tem a maior torcida do mundo. O site saiu do ar, enfim. Isso foi tão importante que uma amiga minha, ela estava comentando que você vai no Peru, você vê gente com a camisa do Flamengo como se você estivesse andando no Brasil. Cara. Isso sabe? é importante. E a camisa nova do Guerreiro. E isso bate muito com o assunto que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né? Isso é importante frisar até para envolver a galera numa discussão um pouco maior. Que é o seguinte, você tem uma faca de dois gumes, aí você tem um dilema, que é o seguinte. A gente vive hoje num país que você não pode ter, como na Espanha, na Inglaterra, você não pode ter um time com 11 estrangeiros. Você tem um limite de 5 por jogo. Ou seja, você não pode ter, por exemplo, uma categoria de base com um promissor chileno, um goleiro argentino que pode ser grande assim um como dia. O Messi, né? Basicamente, O Messi é um base, exemplo disso. como o Messi. O Messi argentino é categoria de base do Barcelona, do espanhol, obviamente. Então você não pode ter dificilmente você vai ter um estrangeiro na sua base. Você tem moleques brasileiros. Ou seja, a partir do momento que você tem uma estrela internacional no seu time, você tá indo de contraponto à sua base. Você contratou esse jogador. Você dificilmente revelou um cara de outro país. E isso cria, de certa forma, uma rivalidade entre você contratar um bom jogador e você revelar um bom jogador. Você citou o Barcelona, citou o Messi. Você tem esses dois times na Espanha que são esses dois polos. Um time que revela jogadores incríveis e um time que contrata jogadores incríveis. Que é o Real Madrid e o Barcelona. E você tem isso hoje. Você tem essa... Por causa disso, hoje você tem essa rivalidade. Ou você cria ou você contrata. O Flamengo tá deu sorte de ter o Guerreiro na época que ele tem a melhor média dele no Brasil, de gringo, e ano de Copa do Mundo mesmo, que teve a eliminatória, que ele se destacou lá fora e estava se destacando aqui quando a gente estava fazendo jogos importantes, Libertadores, Copa do Brasil e tal. Então uma coisa uniu a outra, tipo, olha, ele está sendo decisivo pra gente no Peru, mas ele também está sendo decisivo lá no Brasil, no Flamengo. Então a galera do Peru, do mesmo jeito que a gente começou a assistir jogo do Peru pra ele não se machucar, que a gente fala, pelo amor de Deus, cuida desse homem, eles começavam a assistir jogo do Flamengo pra ficar assim, pelo amor de Deus, não machuca. Pros dois lados, né? E isso contribui muito. Aí depois ainda veio o Trauco, acabou vindo o Trauco de E aí você tem, né, do assunto. Tem que falar de falar nada, não vou nem falar nada. Grego. É igual. Não vai entrar nesse Nossa, boca pra falar do Trauco. É o Marcelo. Não fala mal do Trauco. É o seguinte. A gente tem, por exemplo, hoje no time titular, você tem exatamente, não um reflexo do que eu tava falando, mas você tem hoje o Paquetá com um jogador da base absurdo. Talvez hoje seja o melhor jogador que o Flamengo tem hoje, é o Lucas Paquetá. É nossa chance de renovação. Exatamente. E em contraponto você tem a contratação mais cara da história do Flamengo em campo, que é um cara que é muito criticado, não rende o valor que foi investido nele, entendeu? E você tem essa questão, né, até que ponto a contratação, a revelação, revelar Galera, jogadores. Eu quero fazer um apelo. Doem sangue pro Everton Ribeiro, por favor. É urgente. De verdade, a gente espera que esse podcast esteja saindo depois do Everton Ribeiro fazer grandes partidas e que ele tenha voltado a jogar. Sim, bem, né, pelo cara? amor de Deus. Eu espero que a galera... Vamos queimar a porque língua com o podcast. Vamos, a gente quer que isso mesmo, que a gente vira aqueles memes negativos, né? Que todo mundo assim, aí foi falar, aí, ó, toma aí. A gente quer mesmo. Melhor, a gente quer isso. Que Mas, seja. cara, no momento que esse podcast está sendo gravado, é isso, né, cara? O Gonzaga, fizemos a nossa entrevista com o Sábio Bortolini, o anjo louro da Gávea. E o que foi que ele falou sobre base, sobre o que é o DNA rubro-negro? Exatamente, não foi isso que ele disse? Sim. A base do Flamengo é o DNA do rubro-negro. Então, sim, você tem que contratar jogadores pontualmente, mas o principal, né, a receita principal, o prato principal é a categoria de base, né? É aquilo que a gente alinhar sempre fala, né? É aquilo que a gente sempre fala. O Flamengo sempre foi um grande berço de grandes jogadores.
e jogadores que fazem diferença no Flamengo. Mas você não acha que a internacionalização da marca, eu vou abrir essa pergunta para todos, não só para o Gonzaga, né? Vocês não acham que a internacionalização da marca vai vai na contramão a essa filosofia? Não, de certa forma? Não acho. Porque você não revela jogadores internacionais. Você revela jogadores brasileiros. Sim. Você não revela um coreano, você não revela um coreano não joga bem nada. Você não revela LOL. Um italiano. LOL não é jogo. Você não Inclusive, revela, temos um coreano no time de LoL do Flamengo. É por isso que eu fiz a piada, cara. Não sei se você percebeu, não sei se você. Não, é porque do modo que você é ignorante. É porque do modo que você é ignorante. Entendeu? Eu tô brincando né, com mano? você, meu bebê. Bebê, eu tô brincando contigo, gostosinho. Vamos lá. Vamos abrir essa pergunta pra vocês. Você não acha que essa internacionalização da marca vai contra essa filosofia de você revelar os nossos principais jogadores? Os nossos principais jogadores são da base. Não acha que essa filosofia vai contra essa internacionalização? Discordo, Rogerinho. Discorra sobre. Basicamente assim, cara, o que a gente tem, que foi até o que o Sábio falou, que é o DNA da base, DNA flamenguista, não é a mesma coisa que o DNA brasileiro, entendeu? Uma coisa é você fazer um jogador se apaixonar pelo Flamengo, isso não é impossível, entendeu? Você pegar, por exemplo, do mesmo modo que o Barcelona fez com o Messi, levou um molequinho pequenininho lá pra Espanha e falou, vem, o Flamengo fazendo isso, você gera um afeto do jogador entre o clube, entendeu? Eu te garanto que o Messi, ele torce muito mais pro Barcelona do que pra algum time da Argentina, entendeu? Quando ele se aposentar, ele vai ser Barcelona de coração, e é exatamente isso. Então isso acaba influenciando muito. A gente pegar um molequinho, por exemplo, há mó tempo atrás, esse aqui é o Paulo Guerreiro, ele tem 12 anos e joga muito futebol. Você ter o Messi no Barcelona, entendeu? Você não concorda que você ter o Messi no Barcelona não faz com que os torcedores argentinos tenham um apreço muito maior pelo Barcelona? Sem dúvida. Não, é o que eu disse. Pelo fato de você não revelar os jogadores dos países, ou você contrata astros, ou você revela astros. A internacional na marca você tem jogadores de vários países, você não vai revelar esses craques. Você vai contra a filosofia de revelar jogadores. Pelo que eu entendi da sua pergunta, o que eu entendi da sua pergunta foi, me diga se eu estiver errado, se eu estiver lerdo. Eu entendi que você falou assim, o Flamengo o Flamengo revelar jogadores internacionais é ruim. Não. Ah, tá. Não, eu falei que é o seguinte: o Flamengo não revela jogadores. Ninguém no Brasil revela jogadores internacionais, tá? A base dos times brasileiros são só os jogadores brasileiros. Por isso, se você tiver grandes astros internacionais, você priorizar a internacionalização da marca, ninguém vai contratar um Perrapato, um Sambuesa. A gente já fez, mas enfim, não é hoje a filha. A gente quer contratar um guerreiro. A gente contratou o Marlos Moreno. Não fala disso, né? Que a gente contratou o Marlos Moreno. Marlos Moreno pode vir a ser. Mas Marlos Moreno, campeão da Libertadores. Mas a ideia é que na Colômbia a gente consiga, né? A ideia do Marlos Moreno é que. Então a gente tá batendo na mesma tecla e eu discordei à toa. A gente tá batendo na mesma tecla. Isso. É isso, então. Me desculpa, concordo completamente. A partir do momento que você contrata um guerreiro, você tá priorizando você contratar um jogador para ser seu astro, em vez de você revelar. Então essa aí continuando. Continuando a minha linha de raciocínio. Continuando a minha linha de raciocínio para outras pessoas. Você tem um molequinho, pequenininho de 12 anos, esse é o Paulo Guerreiro. Tem um futuro, o menino já tá jogando muita bola. O Flamengo chega e fala, porra, eu quero esse moleque. Traz ele pra cá. Um moleque com 12 anos. Você acha que no futuro, quando ele começar a jogar, quando ele se descobrir um grande jogador, e quando a torcida, quando o clube descobrir nele realmente um grande jogador, ele não vai ter um afeto maior pelo Flamengo do que por qualquer outro time do Peru? Entendeu? Então é isso que eu acho. Eu acho que, tipo, trazer jogador pra dentro do Flamengo, pra criar, eu acho muito legal. E trazendo para aquele papo que o Sávio falou do DNA rubro-negro, você implanta esse DNA rubro-negro no cara, entendeu? O cara vai se tornar rubro-negro. Ele veio da base, ele vai se tornar rubro-negro. A gente poderia ter uma base internacionalizada. O problema é que você tem a CBF que só te permite ter 5 jogadores estrangeiros por elenco. Então, basicamente, você não pode botar uma base internacional. E outra, o Flamengo tem um projeto de fazer com que, eu não sei a quantidade exata o percentual, se é 25% ou 30% do time ser feito por jogadores da base. E você fazer apenas contratações pontuais. Então, por mais que a marca seja internacionalizada e atraia grandes jogadores,
não é aquela coisa de você contratar 10 jogadores numa temporada. É coisa de você, peraí, tá precisando de o quê? Um zagueiro? Putz, vamos pegar um zagueiro, um lateral. Aquela coisa pontual para uma situação específica. Você não vê o Barcelona contratando, assim, o contrata, mas daquele molde, né? Peraí, traz esse cara aqui, ele vai vir pra cá, ele vai ganhar uma rodagem aqui, ele não vai jogar ainda no time titular, ele vai ganhar uma rodagem, vai ficar aqui um tempinho, depois, putz, quando... O exemplo é o Mina. Exatamente, o exemplo é o Mina. Isso que eu ia falar agora, jogou... Ia falar do Mina agora também. Jogou poucos jogos e já tá pronto, já vai vender, já vai aquela coisa, então o jogador ganha, aprende a jogar o estilo europeu de jogo, aquela coisa toda, e da mesma forma o Flamengo pode fazer esse esquema, só que o Flamengo ainda não tem um estilo de jogo assim, no seu DNA, né? Digamos assim, o Flamengo não joga hoje com o DNA de rubro-negro de Flamengo. Se adapta a situações, né? Mas a partir do momento que a gente for criar essa situação... Hoje a gente tem... Eu me livre se esse for o DNA. Não, hoje a gente tem eu vou dar o mesmo exemplo do Everton Ribeiro, porque a Aninha deu exemplo sem sangue e tudo mais, mas pode ser para grandes jogadores, outros jogadores do elenco, tá? A questão é a gente tem o Lucas Paquetá como principal jogador e tudo mais. O que a gente mais queria é ter 11 Lucas Paquetás em campo, mas a gente tem a contratação, por exemplo, um Guerreiro. O Guerreiro, tudo bem, ele se dedica. Talvez não seja o melhor exemplo que eu possa dar, mas a gente já tava falando do Guerreiro também, do Everton Ribeiro, enfim. A gente poderia ter 11 Paquetás em campo, mas esses caras são caros, esses caras não pode ser. Um exemplo perfeito. Você tem Rodinei e Pará. Por que não bota um menino Clebinho? Não dá uma oportunidade pra ele? O Ronaldo, por que não dá uma oportunidade pra esse moleque? A gente tem condição de ter 11 Paquetás em campo, mas a gente tem jogadores caros que estão aí pra internacionalizar a marca. Entendeu? O Cueja acho certo estar no time titular. Não é o Rodinei. O Cueja é uma contratação pontual que foi feita lá atrás, mas só agora foi utilizada da forma correta. Aí que tá. Não, mas ele vai ter sido utilizado. Mesmo assim, cada então, era pra ter sido utilizada, mas só agora foi utilizado. Só agora tiveram assim, pô, pera aí, a gente tem esse cara aqui. Então. Não, o Cuejar... Não, aí assim, o Cuejar ele foi um cara que ele foi se acostumando ao estilo de jogo brasileiro. Ele teve o tempo dele. Ele entrava em partidas pontuais, ele teve tempo para se acostumar, e hoje a gente pode considerar o Cuejar um jogador adaptado ao futebol brasileiro. Entendeu? O ponto é esse. Muitas vezes o Flamengo contrata um jogador de fora e já que o maluco é mais um motivo pra gente ter uma categoria de base internacional. Entendeu? Mas o motivo pra gente ter uma categoria de base internacional. Mais um se a gente revelar jogador estrangeiro, revelando jogador estrangeiro, se tem um jogador estrangeiro que era a nossa base, revelado aqui, desde jovem joga aqui, ele não precisa se adaptar, cara. Pelo amor de Deus, o cara mora mesmo. Exatamente. Adaptação é outro. Mais um motivo. E você não precisa contratar ele quando ele fizer uma boa temporada, uma boa Libertadores com 20 anos de idade por 5 vezes mais do que você tá pagando. Você pode revelar. A gente tá vendo, mais ou menos o que os times europeus fazem. Exatamente. O Borja, o Guerra. O Flamengo pagou 11 milhões pelo Berril, tá? Só pra lembrar vocês. Sim. O Flamengo, o futebol brasileiro tem muito mais dinheiro do que o futebol lá de fora em geral. Lá de fora na América do Sul, né? Eu digo América do Sul. Tanto que você vê que o time do Nacional, que foi campeão da Libertadores, basicamente se desmantelou e grande parte das peças vieram para não estão mais assim, grande parte. Mas a maior parte veio para o Brasil. Está no Brasil. Entendeu? Tem vários. Você tem no Santos você tem no Palmeiras, você tem no Flamengo, entendeu? Então, o que o Flamengo. Então isso que o Flamengo faz. Que o futebol brasileiro faz de pagar uma grana bem grande assim, não seria necessário se você tivesse uma base internacionalizada. É muito complexo, porque é um assunto que atrai interesse não só nosso, mas do pessoal que gosta de internacionalizar a marca também, né? Que é o próprio Flamengo. Mas é difícil, cara. Tu parar pra ver que a base pode trazer fruto pra gente, voltando a alguns assuntos, né, atrás, que eu fiquei muito tempo sem falar. A base pode trazer o que a gente precisa pra toda a internacionalização. Porque eles têm o DNA. Eu acho que a internacionalização vem do DNA, tá ligado? De você saber o que é Flamengo, você sente o que é Flamengo. O Podolski que teve aqui, ele sentiu o que era Flamengo, então ele levou o Flamengo pra casa dele, tá ligado? É verdade. A gente faz muito isso. Um exemplo disso Quem sente o Flamengo sabe. É bom deixar claro. O Mônaco postou agora um vídeo recente. É bom deixar claro pra quem tá ouvindo a gente que nem toda contratação que a gente faz internacional é um guerreiro. A maioria não é, inclusive. E que nem todo jogador que a gente revela é um Paquetá, tá? Porque a gente já revelou Adriano, já revelou Luiz Antônio. Então, né, é bom deixar o pessoal entender, né? Mas revelando mais... Você quer revelando
Acabar com a você nossa tem mais marca, você chances. tá querendo ter essa noção? Não, é mais importante, nem todos os times passam por isso, porra. Deve- O Barcelona já contratou o Keirson, tá? Só pra lembrar a galera. Douglas. O Madrid já contratou o José. O Flamengo contratou o Val. Não, o Flamengo tem um monte, tem um programa só disso. Por aí que tu acha. Peraí, Flamengo. E tudo isso leva a um assunto, né? Não só isso, a internacionalização da marca como um todo leva a um tema muito. Eu não vou dizer polêmico, tem um termo melhor. Ele é muito. Não é nem específico, ele é muito. Sabe? Como eu vou dizer, ele pega num ponto bem, sabe? Cirúrgico. Acho que cirúrgico pode ser. Não era o termo que eu ia usar, mas pode ser. Que é o seguinte, cara, a gente tem. Não é isso, sabe? Pois é. Carne de pescoço. Deixa eu falar, é o seguinte. Que você tem internacionalização na marca, você tem a Adidas como um peso, né? A gente não citou o nome da Adidas até agora nesse Verdade, podcast. verdade. Falamos. E nem Carabao, olha só. E nem estádio, que Carabao, só já é uma cara. discussão. Adoro muito. Carabao, eu acho que é uma das melhores pautas que a gente pode ter. Eu amo a Carabao Carabao. que tá patrocinando Não, a melhor- vocês já viram, Carabao de vocês já viram a propaganda mestre da Carabao Mundial? Não sei se vocês gostam. Eu Cara, compro a Carabao gente sempre. mora no Nordeste, a gente- Não deixo de. Muita coisa não Eu chegou gosto aqui muito, ainda. cara. Eu gosto muito mesmo, de verdade. Na minha Não, faculdade mas eu tenho Carabao de graça. a propaganda mestre Eu também. dela são os 4 times que ela tem principais. Que eu não entendo muito mas os outros 3 eu entendo. Que é o Chelsea, o Flamengo, o Reading da Inglaterra, da segunda divisão da Inglaterra, joga Championship. E o outro, mano, eu esqueci. Mas desculpa o pessoal que tá escutando, mas o outro time que também tem na Carabao. Tipo, e eles têm em pauta toda a embalagem de engradado de Carabao tem esses 4 times assim bem grandes expostos. Então acho que é uma propaganda bem legal para uma empresa E que teve patrocina. uma propaganda da Carabao no meio de um jogo internacional. Sim, Que ela sim, botou Em naquelas português plaquinhas lá ainda, dela né, perguntou cara? assim, Eu pergunta tava no assistindo posto esse jogo. Ipiranga. Foi em português. Verdade. Pergunta no posto Ipiranga. Carabao patrocina nós. Pois é, o Flamengo tem essa questão da internacionalização da marca, Adidas e tudo mais. Isso causa uma controvérsia, né? Como eu falei, um negócio não é nem polêmico, é um ponto muito delicado, era o termo que eu tava tentando buscar. Que é o seguinte, você tem hoje camisas do Flamengo que custam 250 camisas de jogo, você tem camisas já mais caras, você tem ingresso de jogo com verdade. setor popular custando R$50. Entendeu? Isso vai completamente contra o time que deveria ser o time do povo, cara. Essa internacionalização da marca vai contra isso também. É um tema muito delicado essa parte da pauta, que eu acho que vai ser a melhor parte da discussão. E eu deixo pra quem quiser puxar aí a primeira opinião sobre isso, coisa, porque é um tema delicado sim, né? Cara, é um tema muito delicado, mas eu não consigo entender um clube com a arrecadação do Flamengo fazer certas coisas que não tem necessidade. Digamos, a gente sabe que o Maracanã é um custo muito alto para a realidade que temos hoje, mas nada justifica você cobrar preços tão caros de um clube que arrecada muito por fora disso. O contraste disso é o quê? Jogos sem torcida. E jogos sem torcida não banca custo de jogo. O problema é que o Flamengo hoje, só pra te falar assim, eu vou dar um valor aqui X, mas não é que seja isso, mas você tem um jogo com 20 mil pessoas que pagam 20, pro Flamengo é muito melhor ter um jogo com 10 mil que pagam 50. Ele vai ganhar mais, entendeu? Essa é a lógica, entendeu? Talvez não. Essa é a lógica pra eles, no caso assim, pra diretoria. Cara. Só que pra um clube que tem uma filosofia de clube do povo, não pode ser assim. É simples. Exatamente. O que Falou eu acho da mais filosofia. absurdo é a questão do Flamengo não promover nada para um sócio torcedor, sabe? Nenhuma vantagem que realmente você fale assim, porra, essa vantagem vale a pena de realmente eu estar pagando todo mês. A questão, por exemplo, um exemplo disso, Libertadores. A gente cansou de ver clubes brasileiros, Botafogo, Cruzeiro, outros, enfim, cada um fazendo uma promoção do jogo para Libertadores, uma promoção realmente que vai valer a pena, uma promoção, enfim.
E você não vê nenhuma iniciativa do Flamengo em relação a isso. Pelo contrário, você vê gente passando sufoco para conseguir comprar, porque às vezes não chega nem no teu, enfim. Nem fala nisso. É o clube mais popular do país. Não, e outra coisa, sócio torcedor do Flamengo, já foi dito até em podcasts passados, que sócio torcedor do Flamengo só serve pra uma coisa. O plano mais caro, né? Quanto mais caro você paga no sócio, você tem a prioridade de comprar o ingresso antes. Mas você não tem desconto, você não tem nem. Por exemplo, o sócio torcedor do Palmeiras. Pontos, né, o sócio torcedor do Palmeiras, cara, você tem desconto pra assiduidade. Se você é um cara que vai constantemente ao estádio, você não só tem desconto no ingresso, mas você tem prioridade nele também. A prioridade não é quem paga mais caro, é quem vai mais no jogo. Não é só a prioridade, se liga. O Botafogo, ele tem uma coisa sobre o sócio-torcedor. O sócio-torcedor faz check-in. Exato. O check-in, vocês sabem como funciona. A pessoa chega lá e apresenta o cartão, fala que vai no jogo, apresenta o cartão e entra. Não tem. Você sabe quanto custa o ingresso se você não é sócio do Flamengo? Faz uma base de porcentagem de um salário mínimo. Se você não é sócio e paga inteira. Cara, tem jogo de 200... popular, vamos lá. Vamos lá, fazer uma média. Americana, teve gente... Eu vi gente comprando ingresso a 500 conto. O Flamengo lucrou na final Sul-Americana, se eu não me engano, 7 milhões e alguma coisa, não foi isso? Isso é inadmissível para uma expansão de marca. Cara, porque o Flamengo... eu paguei mais do que esse valor que você acabou de citar, sendo sócia na final da Copa do Brasil, porque não chegou no plano raça. O Marcão Beton, do Coluna do Flamengo, ele, há muito tempo, ele fala que ele não é sócio torcedor do Flamengo, ele é sócio contribuinte do Flamengo. Porque ele mora em Brasília e não tem como ir aos jogos. Então o que ele faz é um ato mais de amor ao time do que de o Flamengo, digamos o Flamengo assim, joga em Brasília muito mais do que joga em São Luís do Maranhão. Se joga. Mas assim, de qualquer forma, nunca pagou menos de 50. Pois é, eu também fui no jogo do Flamengo em Brasília em 2016 e eu paguei caro. E eu não tenho sócio torcedor porque eu não moro no Rio e não tem nenhuma vantagem, porque não tem jogo aqui pra mim. Eu tenho jogo em Salvador, se eu quiser assistir um jogo. Uma vez por ano, 2 vezes, se o Bahia e o Vitória do tirar para o ímpar pra ver quem vai cair. Então fica difícil. Eu fui assistir em Brasília, paguei caro. E aí, poxa. Não, agora eles estão disputando. Agora eles já mudaram, eles estão disputando no mundo já mesmo. Não vai. Quem é que vai cair, quem não vai. Já número deles. Mudou. Verdade. E aí, não tem vantagem, é um sócio contribuinte mesmo. Porque os torcedores off-Rio, não tem o quê, pelo amor de Deus? É aquilo que eu já falei, eu já escrevi uma coluna sobre isso lá no Coluna do Flamengo, falando até aquela época que a gente ficou rodando vários estádios, que a gente não tinha estádio, que aquela coisa toda, que o sócio, além do sócio torcedor e com o próprio Flamengo, poderia fazer campanhas para atrair público, fazer jogos fora, que faça, putz, um jogo de vez em quando não a tem gente tá problema. focando isso muito só na questão do ingresso. Só torcedor. No sócio do ingresso, mas a gente tá esquecendo que não é só isso que ficou impraticável pra torcida raiz do Flamengo, né, cara? A própria Aninha fez um post recentemente no Twitter que, pô, eu bati palma quando eu vi. Que ela postou uma foto de uma lapiseira a R$4.000, falando que se a Adidas fizesse lapiseira, seria o preço, né? Caraca, eu ri muito, Aninha. Cara, Obrigada, galera. Você tem. Eu A gente não precisa ir Eu longe. dei pave com o pé, porque com a mão tava aplaudindo. Não, a gente não precisa ir longe. A gente não precisa ir longe pra achar exemplos. A gente não precisa ir longe pra achar exemplos. Pô, o Simeone aqui, que agora é membro do nosso programa, gravou com a gente, já fez live também. Né? O Simeone, ele falou que tem 10 anos que ele não tem a camisa do Flamengo, cara. Ele não tem como comprar, não dá, não tem como montar ganhando. É inviável, tem realmente. condições, cara. Não é porque ele não tem 250 pra dar na camisa, mas, porra, 250 pra dar na camisa é impraticável, você né, cara? uma conta sobre um salário, cara. Exatamente. Os times da Inglaterra, isso é outra eles coisa, botam esse outra preço coisa. por quê? Porque eles têm um salário que rende no país deles. Agora você viver com R$950 num país como o Brasil, que R$150 você não faz uma saída no shopping maneira, tá ligado? Se você tiver namorado, Se você tiver então, família, ou acabou, namorada,
você chora com R$150 porque você não faz nada. Verdade. Exatamente. Vamos lá. Não é você não ter, não é você não ter os 250. Brian. É você dar isso em uma camiseta. Brian, vamos lá. Eu Você faço vai no shopping. isso porque Brian, o Flamengo ele mexe comigo de uma forma diferente. Brian, Às vezes o dinheiro que eu tenho vai pro Flamengo, mas, cara, tem gente que tem família pra bancar. Brian. Vamos lá, Oi. você vai no shopping sozinho. Supondo que você vai no shopping sozinho. Pega só o preço de você ir de Uber, vamos lá, você vai de Uber. Vai de Uber na ida. Chega lá, você lancha alguma coisa, você compra alguma coisinha ou outra, você compra um ingresso pro cinema, assiste o filme e volta, paga o Uber pra volta pra casa. Vê o preço, tu foi sozinho, tu nem pagou pra outra pessoa. R$75. Fora se você for tomar um refrigerante no cinema, alguma coisa assim, cara. Porra, é absurdo, velho. É absurdo, cara. É absurdo, cara. É muito. É um Vai preço, tirar cara. 350 pra dar numa camisa. Cara, beleza, pode ser o time que você ama. E, inclusive, essa galera que, tipo, você começa a pesar numa balança, cara, eu vou dar 350 numa camisa, ou eu vou tirar, tipo, sei lá, um dinheiro disso pra poder ver o meu time no estádio, que também não tá barato. Mas você vai optar por ver o time no estádio, sacou? Você não vai optar por comprar aquela camisa de R$350 você tem porque que pensar lançou também. agora e... Dependendo de quanto você ganha, cara, você tá basicamente botando na balança o amor pelo seu time ou o amor por você mesmo, cara. Porque tem gente Não, só isso. que precisa sobreviver. E, tipo assim, tem um tom engraçado, mas falando sério, as pessoas precisam sobreviver, cara. Precisa viver, você precisa comprar comida em casa, você precisa pagar conta. Porque, cara, pra Tudo bem quem que não se paga você é conta... negro, você paga conta. Mas E até outra questão também importante, que é a questão de produtos oficiais. Porque a gente, a torcida, quando eu falo em torcida, eu tô colocando uma massa inteira. O Flamengo tem torcida no Brasil inteiro. Nem todos têm condição de comprar uma camisa oficial custando R$250. Né? Vamos ser sinceros, não dá. Gente, Aí o que acontece? As últimas camisas do Flamengo eu ganhei, parte. tá? De presente, Sim. as 3 últimas. Você no quer ver? momento que você for E você acaba vendo a torcida comprando o quê? Produtos não oficiais que custam R$30. E olha, Isso pirataria. faz com que o próprio Flamengo perca Olha, dinheiro. Não, pirataria não. Produtos vinculados de lojas que são do Flamengo, mas não são loja, tipo, a loja oficial do Flamengo. Não, O pirataria. copo do Flamengo. Não, o Pessoal copo do Flamengo recorta- tem. Não, pirata vem no feirão. Maior Feira, exemplo, feira, pirata- rua. Time com os sócios. A gente é sócio, eu pago R$60 por mês. Sabe o que eu ganho de desconto? Uma rola na minha testa. Porque 10% de desconto numa camisa de R$250, eu pago R$25 de desconto. 25 eu faço o quê? Enfio no cu? Brian, De volta. Brian, porque você mora no Rio de Janeiro, Brian, R$25 que eu tenho de desconto é o frete que eu pago pra ela vir pra cá. Exatamente. Exato, eu ia falar isso do Fred. Exatamente, bem lembrado. Verdade. E é isso que eu falo da questão de você criar planos, é você ter uma opção para times fora do Rio com vantagens. O que eu falo há muito tempo é, você vai criar um sócio, é sócio, não é um contribuinte, é sócio, precisa ver vantagens, não é só por amor. Ah, beleza, eu amo, a gente ama o time, a gente quer ajudar, a gente quer também, entendeu? Mas você precisa ter uma vantagem. Amo meu dinheiro também. Porque no fundo, eu acho que a mensagem desse podcast, né? Disso. A gente pode Vai até chegar prolongar um dia mais e essa falar discussão. assim, nação, eu fui contratado por a gente sentir que a gente é parte mesmo desse sócio. Não é tipo contratar um jogador, um Diego, e ele falar, olha, nação, muito obrigada, eu fui contratado por causa de vocês. Não é isso. Tudo bem, claro que a gente quer isso. Mas a gente quer também gosta de ter algum benefício. Exatamente. Porque no fundo, uma das mensagens que fica desse podcast, né, cara, dessa discussão toda, que é o seguinte: internacionalizar a marca do Flamengo é algo muito importante, muito bom e só tem a ganhar, mas contanto que a marca do Flamengo não deixe de ser de fato Flamengo, né? Porque a gente pouco a pouco deixando de ser Flamengo, né? Aquelas poucas coisas que a gente tinha assim pô, isso é Flamengo, isso aqui, aquilo que a gente associava ao Flamengo, Clube do Povo, clube que revela, craque a gente revela aqui, né? Não, e essas agora coisas, é eu acho essas que- coisas não canta. Eu acho que os dirigentes do Flamengo deveriam ver mais vídeos do Paparazzo. Eu gosto da entrada do Paparazzo. Exatamente. Quando ele fala, isso aqui é Flamengo. Os caras não entendem o que é o Flamengo. O Flamengo na época de Zico, meu pai falava que pra comprar uma camisa não era tão difícil. O Flamengo da época cara, em 2009, cara, olha só, Não, uma época. foi o ano que só eu vivi pra mais. parênteses, entendeu?
Só pra fazer um parênteses, numa época que você não tinha facilidades como a internet pra você comprar uma camisa, hoje devia ser muito mais fácil você comprar uma e é mais difícil. Exatamente. O Flamengo, ele quer internacionalizar, mas ao mesmo tempo, essa internacionalização que ele quer que seja elitizada. Eu acho que essa é a palavra, porque olha só, quando você quer internacionalizar uma coisa, você não liga pra onde está indo ou pra que está indo. Você pode ver um exemplo? A Premier League. Você sabe aonde a Premier League é mais assistida? A Premier League não é mais assistida na Inglaterra. A Premier League é mais assistida na China. Os países asiáticos. Porque, cara, eles têm um projeto... As propagandas do lado do campo, né? Lá são tudo chinês, cara. A Premier League. Exatamente. É complicado. E é o que eu falei, cara. O Flamengo é um time com arrecadação absurda. É a maior arrecadação do Brasil. A marca Flamengo hoje é a mais cara do Brasil. Você acha que a gente... Tipo, é necessário descontar isso no ingresso? Não é necessário. O Flamengo não depende... Olha o que eu tô falando. O Flamengo não depende de dinheiro vindo de torcida para pagar as contas do clube. É diferente de vamos colocar aqui, o Botafogo, hoje em dia, o Vasco, que precisa daquela assiduidade do torcedor para pagar a conta. O Flamengo não. O Flamengo tem muitas fontes e o reflexo diferentes também. O reflexo um pouco disso, você pega, por exemplo, o Rodrigo Caetano, que faz um trabalho legal, não vamos menosprezar o trabalho do cara. O problema é que o trabalho do cara é trazer jogadores, e aí ele trata o Flamengo dessa forma de internacionalizar, ele esquece que o Flamengo não é os outros times que ele passou antes, sabe? Então ele faz o trabalho dele como ele faria em qualquer outro clube, essa ideia de internacionalizar. Tenta montar time trazendo esse jogador aqui porque oportunidade de mercado, esse aqui, e esquece de trazer jogador que reflitam isso aqui é Flamengo, entendeu? E pouco a pouco, com esses jogadores que vem vindo, com esse trabalho, com tudo isso de internacionalizar, você perde esse jeito do Flamengo, você perde essa identidade. Era a palavra que eu tava buscando. Você perde identidade. Essa internacionalização não é um problema. O problema é você internacionalizar e perder a identidade do clube. A identidade do Flamengo. Exatamente. E uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. O que você acha que seria mais vantagem para o clube em questão de marketing, de mídia, de publicidade? Um estádio com 20 mil pessoas, cada um pagando R$150. Eu tô falando em questão de marketing, tá? De o que uma empresa olhando para o time e falar bem assim, putz, é vantagem ou não bancar isso aí. Um time com 20 mil pessoas no estádio ou um time que bota 50, 60 mil pessoas no estádio pagando um ingresso mais barato, seja ele qual for, 30, 40, 50 reais. O que você acha que a mídia olhando isso, uma marca olhando para esse ponto não vai levar em consideração? Cara, pro clube, sem dúvida. Hoje a mentalidade hoje pro clube é a seguinte: 20 mil pagando 150 é muito melhor do que você ter 60 pagando 40. Você vai ganhar mais, cara. Por exemplo, pro Dia da Mulher. Não era esperado um público muito grande ali naquele dia, naquela rodada, enfim. Poderia ter feito, talvez, o ingresso mais barato para mulher, como o Botafogo já fez. O Botafogo, com muito menos arrecadação, com muito menos verba, enfim, etc., já fez um jogo que foi perto do Dia da Mulher, um dia antes, ou no próprio dia, não lembro, e a mulher não pagava para entrar no estádio. Tipo, era uma coisa assim. Era uma rodada de carioca, assim, também. Então o Flamengo poderia ter feito uma ação de marketing, por exemplo, mas não. Aí, falando nisso, puxando seu gancho, não sei se vocês já sabem, não sei se vocês já viram, eu não lembro o time da Europa que fez. O que entrar homem de vestido, cara, o que entrar homem de vestido. Não, o Flamengo, dá lá com certeza, perdeu o mando. Sem dúvida. E eles pediram só pra levar mulheres e crianças. E o Flamengo, não sei se vocês viram, mas o Flamengo está entrando com um pedido para o jogo da Libertadores, o segundo jogo que seria contra o Santa Fé, né? O segundo jogo da Libertadores aqui, o estádio ser aberto apenas para mulheres e crianças. Seria legal. Entre as crianças até qual idade? Cara, eu acho que até 12 anos. Pela questão de gratuidade, entendão? Podia ser criança até 20. Criança até 20 uma não ação entrava. bem legal do Flamengo. Uma ação bem legal do Flamengo foi aquela pra você levar um torcedor pro estádio que era deficiente. Pra cego ver? Lembra dessa ação? Sim, isso foi uma ação bacana. Eu levaria o Abdala.
Lá vai ele. Agora, essa questão me lembrou um outro ponto que eu também já falo há muito tempo. Eu acho que até que no podcast eu falei sobre isso já, que o futebol, não só o Flamengo, isso em questão em todo o time, mas vamos puxar só sobre o Flamengo aqui. O Flamengo é uma atração, deveria ser uma atração cultural para a cidade do Rio de Janeiro, assim como é no Brasil. Flamengo é a cultura do Rio de Janeiro. O que você vai conhecer? Eu quero conhecer a praia, eu quero assistir um jogo do Flamengo. Isso é uma coisa que atrai. Como em Madrid tem o Real Madrid, né, cara? As pessoas vão em Madrid e querem ver um jogo do Real Madrid. Pô, não só o Flamengo, eu vou até ser mais fundo nisso. E eu acho que essa internacionalização, não vamos banalizar o ato de internacionalizar, que é importante, mas essa divisão de elitização, né, como o Brian falou, essa elitização da torcida do Flamengo até prejudica bastante isso. Mas eu vou ser mais fundo nisso. Você pega a torcida do Borussia Dortmund, cara. O jogo em si não é um espetáculo, mas tem gente que vai na Alemanha e quer ir no jogo só pra estar ali naquela torcida. E a torcida do Flamengo poderia ter isso, poderia ter esse ar de turismo. A pessoa ir no Rio de Janeiro só pra ir no jogo do Flamengo e só pra estar no meio daquela torcida maravilhosa. Mas eu acho que essa é uma atração, o futebol é entretenimento também. Essa elitização, na minha opinião, acho que atrapalha bastante, cara. Esses ingressos atrapalha. Pra vocês verem se, por exemplo, se o torcedor fosse o raiz que frequentasse o Maracanã, como seria, tipo, mesmo sendo mais elitizado, enfim, já atrai gente. Tipo, no Flamengo e Botafogo da Copa do Brasil, que a gente ganhou de 1-0, eu tava voltando do estádio com meu primo e a gente encontrou um gringo que queria saber qual estação que ele descia e ele ia descer na mesma da nossa. E a gente tava conversando com ele falando espanhol lá. Ele era da Argentina. E aí a gente conversando com ele, e ele veio pro Rio pra conhecer o Maracanã. Foi o que ele queria, pra conhecer o Maracanã. E ele falou assim, eu tava esperando acontecer um jogo do Flamengo. E ele foi na torcida do Flamengo, tava super animado. Ele falou, nossa, foi muito legal, foi muito divertido e tal. Talvez por ter sido realmente um jogo decisivo, ele tenha se divertido, ele tenha aproveitado aquele calor e tudo mais. Mas imagina se a gente, com a oportunidade de abrir uma parte mais popular, um setor mais raiz, assim, o quanto de gente não iria vir da mesma maneira que esse cara só pra ir no Maracanã num jogo do Flamengo. Sem dúvida. Sim. E agora a gente falou bastante, deu pra fazer uma discussão muito boa sobre pontos positivos e negativos dessa internacionalização. Não da internacionalização em si, mas pontos efeitos colaterais que dá pra ser evitado, dá pra ser corrigido. Acredito que dê, né? Basta a pessoa querer, né? Porque o problema é que quando você tá movimentando dinheiro, né? Porque pra quem tá lá dentro, o Flamengo não é só um clube, o Flamengo é uma empresa, né? E, infelizmente, a gente vive de lucro, né? Então não sei se é de quem tá lá dentro a ideia, a intenção de fazer ingresso mais barato, produto acessível a todo mundo. Eu não sei se realmente Morte ao capitalismo. Mas eu não vou. Lá vem o cara que fecha. Lá vem o cara que fecha com freixo pra lá. Mas enfim. Não sei se é a intenção, mas enfim. É complicado. Mas dá pra gente tirar uma conclusão aqui. E essa pergunta, né, que é o último tópico nosso, que é o seguinte: o saldo final desse Flamengo, cada vez mais novo e modernizado. Qual o saldo de final que a gente tira disso, né? Com todos esses pontos positivos e negativos. O saldo ainda não foi positivo, porque o Flamengo, em questão futebolística, ainda não conquistou nada que agradasse a torcida. Calma lá, que agradasse a torcida para esse ser algo expressivo, tá? Mas a questão já, fora a questão marca... Eu acho isso forte, Gonçalo, por um sentido. Quando a gente fala de internacionalização na marca Flamengo, a gente não tá falando de um time de futebol, a gente tá falando do clube como um todo. E isso a gente aborda o Flamengo no Remo, a gente aborda o Flamengo no LoL, a gente aborda o Flamengo no basquete, a gente aborda o Flamengo em muitas áreas, tá? Então, você falar que o Flamengo não ganhou nada é pesado. Flamengo, quantos anos eu tô falando no basquete no produto principal. Eu tô falando na questão do produto principal. Eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Você abordou o futebol, mas é importante deixar claro que a internacionalização do Flamengo aborda muito mais do que só o futebol do clube, entendeu? Isso é importante deixar até pro pessoal que tá ouvindo, o pessoal entender que é algo maior. Né? A questão que eu falo toda é de, assim, o produto principal, o futebol, ainda não ganhou algo expressivo para que ele possa ganhar algo assim, visto
digamos o Grêmio. Pra que o ciclo fique girando, né, cara? É um Exatamente, ciclo, e essa exatamente, não... porque o Flamengo cresceu, se estruturou, o Flamengo começou a ter uma arrecadação, se estruturou financeiramente, se estruturou em infraestrutura também, e agora está modernizando vários aspectos do clube, não só futebol agora, quando eu boto o clube, é um clube de regatas Flamengo, marca Flamengo, e todos os aspectos ao redor dele. Basquete, agora com esportes também, e o Flamengo tem as maiores marcas... No remo, exatamente. A gente fala olímpico, os esportes olímpicos em geral. A gente fala muito do futebol, mas o Flamengo, os principais vice-presidências, inclusive, tudo mais, o Flamengo é futebol, o Flamengo é remo. É um clube de regatas. Exatamente, clube de regatas. O remo do Flamengo é tão importante quanto o futebol, por mais que não seja tão os esportes olímpicos, tão televisionado e tudo mais, mas é tão importante quanto dentro do Flamengo o remo, tá? Antes do futebol era o remo. Exatamente, quando tudo começou, né? E aí agora você tem um acréscimo da marca, ela vem com títulos, né? E ainda essa cereja do bolo ainda não aconteceu. Está se caminhando. O saldo vai ficar positivo ainda nessa questão que eu falo. Então, mas o saldo em questão do clube em si já porque o Flamengo já está nesse caminho. O Flamengo encaminha hoje para ser esse clube de expressão mundial. Assim como o melhor exemplo que a gente tem para dizer atualmente, bom, até onde a gente grava esse podcast, foi que a Adidas lançou uma camiseta especial para os 5 maiores. Foram 5, não foi? As marcas. Os 5 maiores clubes da marca, top 5 da marca dela. Então o Flamengo estava lá. E o Flamengo hoje já encaminha passeando nos top. Já é o top 3, 4. O segundo maior campeão europeu não está nessa lista, né? O Milan não está no top 5 da Adidas. Simples assim. Mas isso se dá também, vamos ser justos, que isso se dá também porque a Adidas ela faz por países, né? Você tem um time da Espanha, um time da Inglaterra, um time da Itália, um time da... Né? E também é uma parada de representatividade, aí, né? Hoje a Juventus pra eles tem uma importância maior que o Milan, mas mesmo assim o Flamengo está no top 5 e o Milan não, cara. Isso demonstra... Hoje nas mídias sociais o Flamengo tá nos tops de tudo que se pode imaginar. Sim. Hoje o Flamengo outro top 5 do YouTube. Exemplo bobo foi propriamente o Cristiano Ronaldo no vídeo. Ele não hesitou em falar o nome Flamengo, sabe? Que aí você para e pensa, Ele citou dois times e um deles ele tinha acabado de enfrentar, então tava fresco na memória. Sim, não, inclusive ele tava falando desse time, ele poderia ter falado o primeiro, mas ele falou, não, conheço vários, Flamengo, tipo, ele falou na hora. Assim. Depois que ele falou o Grêmio de novo, né? Exatamente. É um exemplo de como o saldo em relação a clube tem sido positivo. Outra coisa, o jogador me fugiu o nome, que era da NBA, que tá agora no nosso. Varejão. Anderson Varejão. Pelo amor de Deus. Aninha, você não tá vendo os vídeos. Vai de sacanagem. Cara, eu esqueci. Eu tava com o nome, eu tava com feijão na minha. Nossa. Bem lembrado. O Varejão é fora futebol, né, cara? É um bom exemplo. Rafael Vaz. O Varejão é mais um grande exemplo de internacionalização de marca. O Vaz não. O esporte que Mas, cara, outro exemplo, tá aí, outro exemplo. O Vinícius Júnior. Um baita de um exemplo. Exatamente. Com 17 anos, o Real Madrid já tava de olho nele na base. Eu acho que o Vinícius Júnior é um grande exemplo de porque o Cristiano Ronaldo puxou o Flamengo na entrevista. Sim, pode ser. Eu já consegui imaginar o Cristiano Ronaldo super cuidando dele, sendo um paizão no vestiário. Ele, nessa parada de internacionalização da marca, eu também puxo pra minha área, que eu sempre falo, né? O Jizu, top laner do Flamengo no LoL, um coreano. E hoje em dia você vê coreanos falando do Flamengo lá fora, entendeu? Pelo amor de Deus. Como é que ele fala Flamengo em coreano? Como é que fala Flamengo em coreano? É Flamengo. Caralho. Que merda, cara. Cara, mas eu acho que... Não, isso aí Abdala, apesar de LoL ser uma merda, eu tô brincando, galera, eu tô brincando.
Cara, mas eu Abdala- acho que o Abdala tá vai certo ser nesse uma... sentido, cara. Tem um público Fala, absurdo, né? É uma jogada de Então, marketing. é um público absurdo e tá crescendo muito, 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 muito. Então, tipo, Lá eu na acho que... Coreia, lá na Coreia também tem um público absurdo, cara. Essa jogada do Flamengo. Rogerinho, eu tenho um tem- dado, Rogerinho. Você tem um dado? Eu tenho um Quantos dado. dados? Tem 20? Eu tenho um dado. Tem dado pra quem? Hoje em dia, Peraí, o cara, esporte. Você tem dado, cara? Você tem Pera dado aí, pera aí, Abdala. 20 anos de curso, pô? Tu vem essa e dá essa? O moleque vem dizer, eu tenho dado. Eu tenho um dado. Eu tenho Cala um a dado. boca. O que frequência, Abdala, que você tem dado? O Maurício, Não vou falar porque o Maurício horário tem não informação permite. aí. Maurício tem informação. Fala, mano. Eu tenho uma informação. Hoje em dia, o mercado de games, não de LoL, de games em geral, do eSport, tá rodando mais dinheiro no Brasil do que o mercado de cinema. Isso é uma realidade. Que é uma coisa um pouco triste pra mim, porque eu faço cinema, né? Então. O seu futuro não é muito bom. Ou seja, Mas eu posso juntar isso. Dá tempo de repensar na vida aí, hein? Mas eu posso Gente, juntar deixa isso. eu falar um negócio. Eu pensei que o Abdala fosse dizer assim, eu tenho uma informação, eu tenho dado. Mano. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio do Tumulto. Realização: flamengocast.com.br